Eu estou recebendo aqui hoje a nossa convidada, Laila Martins, que está CEO na Saber em Rede. Muito obrigado, Laila, por ter aceito esse convite, esse desafio. Seja muito bem-vinda ao Ressaca Empreendedora. Tudo bem aí contigo? Oi, Tite, oi, pessoal, tudo bem? Prazer é meu, tô super feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos trocar um pouquinho. Olá, pessoal. Eu sou o Tite Mazzi e esse é o Ressaca Empreendedora. Você já ficou alguma noite sem dormir, preocupado com alguma situação, teve que enfrentar decisões difíceis nos negócios e que realmente te exigiram como pessoa? Sabe aquela sensação de dia seguinte, aquele mal-estar? Então, aqui nós vamos aprender e abordar dificuldades de empreendedores relacionados ao seu dia a dia, para que você possa aprender com a experiência dessas pessoas. Falando em trocar experiências com empreendedores, quem está proporcionando o conteúdo desse vídeo hoje é o Hub to Us, que é o hub de empreendedorismo para conectar experiências empreendedoras. Então acessa lá, hubtous.com e participe gratuitamente, junto com outros empreendedores. A gente se conheceu, né? Na verdade, a gente pôde te conhecer num ciclo do Inovativo ali que você estava mentorando, inclusive, muito obrigado, né, por compartilhar a tua experiência com o Pitch, ajudou a gente está esperando. Hoje, inclusive, na gravação desse Ressaca, no final da tarde que vai sair o resultado da segunda fase, então a gente Eita, está boa sorte! torcendo aí para ir adiante, mas foi muito legal a gente poder ter se conhecido ali e você aceitou prontamente o convite da gente estar conversando aqui, a gente fica muito grato por isso, tá? A gente queria que tu falasse um pouquinho para nós, então, Laila, onde a empreendedora Laila está inserida hoje, né? O que a Saber em Rede faz para a gente entender um pouquinho do teu dia a dia. O Saber em Rede é uma plataforma que eu fundei junto com a minha sócia em 2017 e basicamente o que a gente faz é conectar instituições de ensino, então faculdades, com pessoas que tenham interesse em empreender. Então, só para ficar mais claro para vocês, em 2017, quando a gente fundou o Saber em Rede, a gente estava num momento no Brasil em que as instituições de ensino elas estavam muito alavancadas, pós-fiéis, teve uma redução muito grande, muito brusca nesse momento do financiamento estudantil, né? As vagas do FIES começaram a reduzir, e essas instituições elas estavam alavancadas e estavam precisando pensar um pouco fora da caixa e precisando de alternativas para conseguir fazer essa captação de alunos. Foi aí que a gente entrou, né? Então, eu e minha sócia, nesse momento, a gente começou a pesquisar e pensar em formas alternativas e diferentes de conseguir resolver essa dor das instituições de ensino, que saísse daquele básico, né, do de sempre, que é o desconto, você conceder uma bolsa ou algo nessa linha. Então, a gente fala que o Saber em Rede é um modelo de empreendedorismo que fecha o ciclo, porque o que a gente fez? A gente pega o CAC, que é o custo de aquisição de um cliente que a instituição tem, e que normalmente ela direciona para campanhas de marketing, tipo Google Ads, Instagram, etc. E aí a gente pega esse CAC, esse valor, e devolve para a comunidade. Então, a gente cria um programa de indicação personalizado para as instituições de ensino, para que elas consigam remunerar a sua própria comunidade, seu próprio ecossistema, por uma indicação que é feita e que converte um novo aluno, né, em uma matrícula. E desde então, acho que a gente vai falar um pouco sobre desafios, enfim, mas nosso modelo de negócio mudou bastante, evoluiu bastante, cresceu bastante. E hoje a gente atua com programas parceiros, então cada instituição tem o seu próprio programa, são programas fechados, né? E temos mais de 60 mil embaixadores, que são as pessoas que se cadastram e são treinadas para representar as instituições de ensino. E a gente gera renda extra para essas pessoas, ajuda. Tem várias histórias legais, enfim, de pessoas que conseguiram conquistar várias metas e vários sonhos através da plataforma. Ou seja, é um modelo de negócios bem diferente do Saber em Rede, com É, um público bem específico, interessante isso. É um modelo bem disruptivo, primeiro porque o modelo de você indicar e para alguém e receber por isso, que a gente chama de social commerce, ele é bem comum. Assim, ele está ficando comum e ele está cada vez mais crescendo, porque e aí tem vários estudos que apontam que está crescendo, porque cada vez mais as pessoas estão confiando em recomendações de amigos e não em pesquisas de Google, porque sabem que essas pesquisas elas têm um viés muito grande. Então, você recomendar algo para alguém, e aí os micro-influenciadores, não é aquele macro-influenciador que está lá no Instagram, é você, como pessoa, usar o seu nome e recomendar um produto que você de fato gosta para o seu amigo, tem muito mais peso do que ele jogar no Google e ler uma avaliação de um blog ou algo assim. Então, a lógica é essa, já está sendo usada em diversos mercados, o que a gente fez foi adaptar para educação,
Porque na época eu estava fazendo um MBA no INSPER, e aí nessa época, depois que eu me formei, assim, quase assim, no final já do curso, diversos amigos me perguntavam se eu estava gostando, como é que estava sendo a minha experiência. E eu sempre fui muito proativa, então eu não apenas falava estou gostando, mas eu já falava estou gostando, o curso é melhor para você esse aqui, acho que esse aqui tem mais fit com você, os professores mães são assim, o primeiro semestre é de tal jeito, as aulas são tal horário, em tal prédio. Então eu ia muito além no meu processo de recomendação, porque eu entendia que era algo que eu tinha gostado e que tinha me ajudado e poderia ajudar alguém. E eu pensei, cara, eu fiz isso sem ganhar nada. Se eu tivesse ganhado algo, seja uma comissão em dinheiro, seja um prêmio, seja uma recompensa, um desconto, um selo de embaixadora da instituição que eu estudava, eu ficaria super satisfeita. Então foi um pouco usando essa lógica assim que a gente desenvolveu a plataforma. Eu não sei se é errado eu dizer isso, né, mas é quase a digitalização do boca a boca, porque é a velha e boa É forma de exatamente, indicar, né, a pessoa de exatamente. confiança. E tu começou a descobrir isso, começou a criar a empresa justamente partindo dessa história que você colocou aqui hoje. Eu sei que você tem uma sócia, né, no negócio, e onde vocês estão situados hoje, só para o pessoal entender como que está a empresa hoje. Hoje a gente fica em São Paulo, no Cubo do Itaú, então a gente fica dentro do Cubo, é a nossa sede. Após a pandemia, o nosso time ele ficou muito espalhado no Brasil. Então, assim, antes no Cubo, por exemplo, a gente tinha uma mesa e a gente tinha uma sala só nossa, e todo o nosso time estava fisicamente no Cubo. A gente tinha algumas exceções de pessoas, principalmente devs, que estavam em outras cidades, mas assim, a grande maioria estava no Cubo. Após a pandemia, a gente continua tendo como nossa sede oficial o Cubo, mas o nosso time hoje está espalhado no Brasil, a gente não está mais exigindo essa presencialidade, estar todo mundo junto dentro do prédio do Cubo. E os nossos acionistas ficam em Porto Alegre, que é mais a educação, então a gente tem também uma sede lá, que é onde ficam os nossos acionistas. Muito bom, legal mesmo. É bom conhecer a Saber em Rede, não é algo que estava no meu dia a dia ali, então é bom conhecer e até para as pessoas que estão assistindo a gente conhecerem. E depois a gente pode falar um pouquinho mais, né? E até para explorar o lado empreendedor da Laila, né? Você já falou um pouquinho do teu perfil de ser proativa e tudo mais. A gente quer entender aqui no Ressaca Empreendedora qual foi o maior desafio que você passou empreendendo, né? O que foi aquela que te deu aquela sensação assim de realmente de ressaca, algo que você realmente já possa ter resolvido e tudo mais, mas que realmente foi um desafio que tu precisou superar. Se tu puder compartilhar um pouquinho com a gente. Claro. No geral, eu gosto muito de resolver problema. Eu e a minha sócia, a gente tem um perfil que a gente gosta de resolver problema. Então, resolver pequenos problemas no dia a dia para a gente não é um desafio, assim, é algo que motiva, que a gente gosta de fazer. Eu acho que no processo empreendedor e na jornada, assim, o grande desafio para a gente, pelo nosso perfil, meu perfil dela, é, é muito mais, assim, a jornada no dia a dia do que ter problemas pontuais, porque grandes problemas normalmente são o que a gente motiva para a gente conseguir achar soluções e conseguir sair. Então, eu enxergo que o dia a dia ele é muito mais cansativo do que aqueles momentos em que tivemos problemas muito pontuais, sabe? Eu acho que, pelo menos para mim, é o que pega mais. Mas se eu tiver que lembrar assim, de um problema que foi grande, que a gente teve que resolver, com certeza foi março de 2020. 10 de março de 2020, assim, foi bem marcante para mim, porque a gente tinha acabado de fazer a primeira rodada de investimento, a gente fez a rodada de investimento em setembro de 19, então, assim, estava completando quase 6 meses. O time estava alavancado, a gente estava com um time bem redondo, um monte de gente nova entrando. E eu lembro que o Cubo, antes de todos os outros lugares que eu conheci, o Cubo foi um dos primeiros a fechar, porque o estado de São Paulo fechou, assim, para a pandemia, começou a galera ficar em home office e tal, mais ou menos no dia 20 de março. E o Cubo fechou no dia 10, porque uma pessoa dentro do Cubo teve Covid. Tipo, alguém. Lá no Cubo tem muito turista, tem muita gente que vem de fora, tem muita gente que vem de delegações de outros países para conhecer e tal, e a galera viaja muito lá. Então, alguém teve, a gente obviamente não sabe quem foi, né? Sigiloso, mas alguém teve, e aí eles fecharam todo o prédio. E assim, foi um desafio muito grande pra gente, porque como foi antes de todo mundo, a gente não fazia ideia do que ia acontecer. Tipo, eu lembro de eu virar pra minha sócia e achar que tinha sido uma postura muito exagerada. Eu lembro que a gente falou, tipo, nossa, eu acho que isso foi muito exagerado, não precisava de tudo isso, acho super desnecessário e tal. E aí, assim, alguns dias depois, São Paulo inteiro fechou e eu fiquei, tipo, não foi exagerado, ok, todo mundo tá igual. E pra gente foi bem desafiador esse momento, porque
A gente estava naquele momento de caixa alavancado pós-investimento, então a gente tinha acabado de fazer uma rodada e a gente precisava entregar resultado. E aí chega aí a gente ficou com aquela preocupação, né? O que vai ser do mercado de educação? O quanto isso vai afetar? A gente depende, os nossos contratos não são contratos, por exemplo, 100% B2B, que se eu vendi para uma empresa, ela está obrigada a pagar 12 meses. O nosso modelo de negócio é B2B2C, então eu dependo do consumidor, pessoa física ali no final, comprando e se matriculando na instituição. E a gente não sabia como é que ia ficar isso no Brasil, se ia ter um impacto muito grande na economia ou não. Isso iria afetar nosso resultado. Então, para a gente, assim, foi o maior desafio. A gente teve um dia para tirar tudo do prédio e sem saber para onde ir, o que ia acontecer, sem saber como bater ponto online, como fazer nada. Apesar da gente ter alguns funcionários que já eram home office, grande parte do time estava lá na nossa sala, né, lá presencial. Então, assim, para mim foi o maior desafio disparado. Mas, como eu falei, eu não fiquei sem dormir, sabe? Assim, não foi um desafio. É um desafio que eu gosto de resolver. Tipo, a gente sentou, a gente organizou, para mim isso faz parte do empreendedorismo. Eu acho que desafios que são mais difíceis para o empreendedor são desafios que estão relacionados, não quando acontece algo e você consegue desenhar um plano de ação. Eu acho que são muito mais desafios relacionados ao fato de você estar fazendo algo muito inovador que ninguém nunca fez, e você tem que tomar decisões sozinhos. E partir de pressupostos sozinho e inventar sozinho. Porque, por exemplo, o meu modelo de negócio é um modelo inovador que até então ninguém nunca tinha feito. Então, em alguns momentos, tem algumas coisas que a gente precisa criar, tem algumas decisões que a gente precisa tomar que ninguém nunca tomou. E aí decisões, assim, a longo prazo, de sistema, de execução de modelo, de como vender mais, de como vender menos, coisa que não é uma decisão e um plano de ação, é algo muito mais a longo prazo, sabe? Eu acho isso mais difícil, tipo assim, como vai estar o consumo daqui a 5 anos? Como que o meu negócio vai morrer daqui a 5 anos? O que eu tenho que estar fazendo agora para daqui a 5 anos eu estar preparada? Tipo, eu acho que essas coisas são mais desafiadoras para quem está empreendendo, essa incerteza e você ter que ir pensando já no futuro e antecipando tendências, do que desafios pontuais. Desafios pontuais eu gosto de resolver. Então, só deixando claro aqui a diferença. E é legal você comentar isso, porque fazendo uma analogia, né, tem aquela questão da conexão dos pontos que até o Steve Jobs fala naquele discurso lá de Stanford, né? E aquela velha história de você estar onde está e olhar para trás e fazer sentido. Mas você conseguir pensar na frente, que tem muitas possibilidades e tudo mais, e você ir descobrindo esses processos, esse é o grande desafio, realmente, né, que você está falando. É realmente que decisão que eu tomo aqui para seguir algum traçado que vai ter uma influência lá na frente. E por ter um modelo de negócio inovador, e eu sei porque o Dudu e eu, a gente também está sentindo na pele essa questão, e até interessante você falou de delegação lá no Cubo. Nós estivemos lá em dezembro de 2019, ou novembro de 2019, fazendo uma visita com um grupo lá e tudo mais. Essa história que tu contou é a primeira vez que eu fico sabendo de alguém que fechou antes da pandemia, realmente, ali, que teve que fechar e teve que pensar antes. E te entendo quando você fala, assim, questão de exagero e tudo mais, porque era todo mundo, eu acho que pensou aquela história, né? Vai ser por pouco tempo, mas é uma quarentena, mas não vai ser 40 dias, ou quanto que vai ser e tudo mais, e bem no fim a gente entrou todo mundo nesse rodopio junto, né? Mas eu fico imaginando realmente o desafio que vocês tiveram, porque o pessoal, e a gente viu isso nas notícias, nos artigos e tudo mais, que o pessoal estava na indecisão, né, de como que ia participar das aulas, para quem já estava participando de alguma universidade, de algum curso, das escolas em si, e aqueles que, sem saber o futuro, pelas incertezas de mercado, como que eles iam fazer, como que eles iam fazer para escolher, né, se eles iam realmente se matricular em algo ou não, se eles deveriam esperar. Então eu fico tentando pensar o que passava na cabeça de vocês, né? E eu queria entender, até tu falou um pouquinho do perfil teu e da tua sócia de resolver problema, mas se tu puder explorar um pouquinho, assim, o que passava na cabeça de vocês, como que vocês enfrentaram isso, mas como pessoa, realmente, né? Você falou que não ficou sem dormir, mas o dia a dia ele é pesado, né? Se tu puder compartilhar um pouquinho essas coisas que passam na tua cabeça para a gente entender um pouquinho do teu comportamento e compartilhar com o pessoal. Eu sou muito prática, assim, no geral, para resolver qualquer problema, e eu sempre gosto muito de pensar no pior cenário.
Então, eu sempre penso, cara, se acontecer tal coisa, qual que é o pior cenário que isso poderia causar? Nesse pior cenário, eu estou garantida por isso, isso, isso. Então, eu sempre vou de uma maneira muito objetiva, assim, eu gosto muito de criar processo. Então, o que é que a gente fez, né, quando teve que fechar? A gente tinha que olhar para duas coisas, gestão de time, então como a gente iria manter o time engajado, etc, e aí a gente já fala, e teria que pensar também na entrada de caixa, venda, como que a gente ia continuar vendendo. Como a gente tinha acabado de rodar um investimento, no nosso pior cenário, a gente tinha o que era principal, né? Eu sempre vou nisso. Tipo, qual que é o principal custo que a gente tem? Pessoas. Não poderia deixar de pagar salário de pessoas. Se caso assim a gente não fizesse nenhuma venda no ano, que seria o pior cenário, o, o que eu precisaria garantir? O salário do time. Eu tinha, porque eu tinha levantado investimento, eu tinha o ano de 2020 seguro. Então, até dezembro de 2020, eu conseguiria manter todo mundo. Então, isso aí eu sabia que era o pior cenário. Então, assim, no pior cenário, se ao longo de 2020, na captação do meio do ano, que era uma captação que a gente trabalha em ciclos, né? Então, se na captação do meio do ano eu não fizesse nenhuma venda, eu conseguiria pagar o time, que para mim era o principal, o resto tudo dá para cortar, então o time, até dezembro. E aí, sem considerar já, tipo, eu recebendo, minha sócia recebendo ninguém, assim, o pior cenário do pior cenário de todos é como eu gosto de pensar, porque isso traz uma tranquilidade, tipo, cara, qual é a probabilidade disso acontecer? E se acontecer, eu tô resguardada. Então isso me traz uma tranquilidade muito grande, eu gosto de pensar nisso, assim, para tudo. Então, pensando em cenários e o que poderia acontecer, a gente se resguardava até dezembro. Aí, a primeira postura que a gente fez foi reunir com o nosso financeiro, né, para poder fazer essa conta, então, para a gente ter essa certeza que até dezembro estaria tudo ok e tal. E começamos a cortar tudo, já considerando que poderia acontecer um pior cenário. Então, a gente foi muito precavido nesse sentido. A gente até nesse momento observou que tinham muitas coisas que não eram necessárias e que a gente pagava, e até hoje, só para você entender um pouco falando de crescimento, de 2020 para agora, o OPEX do Saber em Rede, ele reduziu 10%. Então, considerando o que eu gastava em 2020 e considerando o que eu tenho hoje, meu OPEX é menor. E a minha receita de 2020 para hoje, ela cresceu 400%, se você considerar a receita bruta esse ano com o que eu tinha lá atrás. Então, assim, a gente tem um modelo escalável e o que a gente fez foi perceber que a gente tinha esse modelo escalável e colocar métodos para a gente conseguir aumentar a receita sem ter que reduzir o time. No nosso caso, funciona porque o nosso modelo, de fato, é escalável. Então, toda a nossa operação ela é muito linha, tipo, ela é muito, muito clean, assim, a gente gasta muito pouco. O time passou a ficar espalhado no Brasil, então a gente passou a abrir processos seletivos no Brasil inteiro, e hoje eu tenho pessoas, assim, em cada estado eu tenho um colaborador trabalhando, e principalmente no time de tecnologia. Antes a gente já fazia isso para tecnologia, que tinha que ser feito, porque era difícil, né, profissionais de tecnologia em São Paulo. Então a gente já tinha essa postura, e aí o que a gente fez foi abrir para todos os demais times, então marketing, vendas, etc. Agora a gente tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro, aprendemos a fazer onboarding de novos colaboradores à distância, colocamos algumas práticas para conseguir manter o time integrado, então a gente tem uma reunião, cada time tem uma daily, todo dia de manhã às 9, a empresa inteira tem uma daily, só que uma de abertura da semana na segunda, uma de fechamento da semana na sexta, eu participo, o time todo participa, todo mundo fala o que quer fazer na semana para a empresa ficar alinhada, então todo mundo sabe o que cada um está fazendo, e é uma reunião que dura, 10, 12 minutos no máximo, é muito rápida. E aí fica integrado, a pessoa de vendas está falando que está fazendo uma reunião hoje com um possível cliente. Na semana seguinte ele fechou com o cliente, marketing já vai falar que já está começando a fazer implantação. Na outra, a tecnologia está implantando já na plataforma. E depois venda já está vendendo de novo. Então, a gente consegue deixar todo mundo alinhado com uma reunião como essa. Então, foram algumas ações que a gente implementou. Até hoje a gente leva. Por mais que tenha sido um grande desafio, foi algo que para a gente foi muito importante e, assim, nos ajudou a chegar aonde estamos. Fizemos algumas mudanças também no nosso modelo de negócio, passamos a cobrar por algumas coisas de uma forma um pouco diferente, e isso também nos ajudou muito em termos de resultado, em termos de caixa. Então, foi um grande desafio, mas foi um grande desafio que nos trouxe até aqui. Então, para a gente fez bastante sentido foram anos muito bons mesmo em pandemia, sabe? E até uma curiosidade, você falou antes ali que, comparando o número dos anos em si, desde 2020, vocês já cresceram 400%. E a gente tinha conversado já que
pelas notícias e tudo mais, tinha dado uma retração nessa questão da educação. Como que vocês fizeram? Vocês aprendem muito rápido, pelo que dá a entender, assim. Vocês pegaram essa crise e conseguiram reverter ela e aprenderam muito rápido. Como que vocês fizeram esse crescimento para ir contra o mercado, né? Dizendo assim. Aprender rápido é extremamente importante, sim. A gente começou a focar no que trazia resultado. Então, assim, os primeiros 6 meses para educação superior foram complicados, porque todo mundo que queria estudar presencial resolveu esperar. Então, falou, vou esperar um pouco para ver no que vai dar. Então, realmente, no meio do ano de 2020, a gente teve uma captação baixa. Só que quando chegou no final do ano de 2020, a galera já viu que não adiantava mais esperar, porque já tinha passado muito tempo e aquele ia ser o novo normal. Aí começou a falar, novo normal, novo normal. Então, a gente tinha uma demanda represada, porque o nosso perfil de consumo é um perfil, são pessoas que não vão deixar de comprar, você não vai deixar de fazer uma faculdade se você quer fazer uma faculdade. Talvez você postergue 2 anos, 3 anos, mas é um sonho que você tem que em algum momento você vai querer colocar em prática. Então, a gente tem essa vantagem de que a demanda ficou represada e em algum momento a gente conseguiu atender. É um mercado que responde rápido à mudança, então a gente conseguiu ofertar outros produtos. Então, se o aluno ele era um aluno que tinha interesse no presencial, a gente conseguia levar para ele um curso que não era presencial, era semi ou era live, né, que não é o EAD gravado, mas é o online, e que tinha um preço muito mais em conta. Então, ele ia ter a experiência do presencial, só que online e pagando muito menos. Então, foram algumas ações que a gente teve que fazer hoje, assim, durante também esse período de pandemia. O que segurou foi o EAD, né? Foram as ofertas de semipresencial e EAD, foi o que segurou, assim, o número de vendas, etc. E depois que o presencial foi retornando, acho que agora, nesse ciclo de verão de 2022, foi que, de fato, a gente começou a ter uma demanda de novo pelo presencial. Até então era EAD e semipresencial, mas vendeu muito bem, porque a pessoa não é isso, a pessoa não deixa de fazer. Chegou um momento que quem desde 2020 está esperando, começou a ver que os amigos que entraram em 2020 já estão na metade do curso. E ele ainda está esperando. Então ele vai ter que fazer, e aí decidiu fazer, e é a demanda que vem pra gente. E outro ponto, a gente trabalha muito com renda extra, a gente cria renda extra. Então, por mais que talvez a demanda ou a procura por instituições de ensino tenha reduzido, que eu não acredito, mas por mais que poderia ter reduzido, a gente aumentou a demanda de renda extra. Então, eu tenho mais pessoas buscando formas alternativas de ganhar dinheiro. E é o meu público hoje. Então, para mim, isso é muito bom. Até aquele aluno que, sei lá, estuda no Descomplica, que talvez tivesse uma renda boa, se ele descobre que eu estou pagando R$ 250 para ele indicar um amigo e matricular na instituição, ele vai querer. Talvez em outro momento ele não quisesse porque ele não precisava, entendeu? Acho que até essa busca também pela renda extra ajudou bastante. Perfeito, é a questão de olhar para o mercado e entender o que o mercado está demandando agora, né? É a questão que você Exato. falou, aproveitar aqueles que estavam com receio do presencial e oferecer o tipo de curso que para eles valeria a pena, versus a questão também de gerar uma renda extra para quem, né, pode ganhar com uma simples indicação, né, indicando um amigo e assim por diante. E antes a gente comentou ali, você comentou, na verdade, de ter recebido o investimento em setembro de 2019, e você fala que o teu negócio é escalável, o teu modelo de negócio é escalável. Então, para que todos os empreendedores que assistem a gente, nos acompanham aqui, poderem entender, né, o que é essa questão do buscar o investimento, porque eu imagino que vocês buscam investimento e como é algo escalável, a ideia também é queimar esse investimento para crescer mais o negócio, ou seja, você queima de propósito, como você falou, em time e em outras coisas que a pandemia pôde ajudar vocês a ver que não era tão essencial assim e focar realmente mais nas pessoas ali, né, de preparar o background ali do saber em rede. Mas se tu puder abordar um pouquinho essa questão, porque a gente imagina que receber um investimento você tem um tempo para a gente chama ali do burn rate, né, de poder realmente queimar esse dinheiro, mas você vai queimar no final com a tua empresa em outro patamar, já, quem sabe, ou sendo ela sustentável já por si só, ou talvez até almejando mais investimentos. Se tu puder abordar um pouquinho sobre isso, Laila. Tem muita gente, assim, que quando começa a empreender ou que começa a pesquisar e tal, acha que levantar investimento, receber investimento é linha de chegada. É tipo você comemorar porque você chegou onde você queria chegar. E na verdade é o começo da jornada, né? Porque você levanta investimento para alcançar um objetivo. Um ponto super importante é que você precisa saber exatamente qual que é o momento da sua startup.
Então, em que momento você está no gráfico de crescimento para você saber qual o tipo de investimento que você vai levantar e para que ele serve. Então, por exemplo, se está lá no começo, teve uma ideia boa, mas não conseguiu colocar em prática ainda, enfim, talvez o seu modelo de investimento seja um modelo de incubadora, que é um modelo em que a incubadora ela vai pegar um percentual e vai te dar todos os recursos que você precisa para você tirar a sua ideia do papel e validar a sua ideia. Depois vem a aceleradora, que é um modelo em que eles também vão pegar um percentual da sua startup e vão te dar um pouquinho de dinheiro e um pouquinho de recurso. Você vai juntar os dois e vai colocar a sua startup para começar a rodar e começar a trazer resultado. A gente já estava no modelo depois, a gente já estava já depois no modelo de seed, que é quando você já validou a sua ideia, já validou o seu produto, né, a sua solução, você já tem um produto viável que já está rodando no mercado, já tem uma receita bacana, já está entregando resultado, e você já tem o mais importante, que é uma máquina de vendas, né? Então, uma máquina de venda de resultado validada e existente. Por quê? Porque essa máquina de venda, quando ela está validada, você sabe que você entrega um resultado X com a máquina que você tem hoje. Se você colocar mais dinheiro, ou seja, mais combustível nessa máquina, você vai entregar esse resultado X vezes, ou X ao quadrado, X ao cubo, etc. Então, esse é o modelo que você precisa ter quando você já vai para um modelo de investimento seed. No nosso caso, então, que foi um modelo de investimento assim, a gente já tinha uma máquina de venda, a gente sabia onde a gente queria chegar, e o investimento era para a gente conseguir alcançar esse resultado que a gente queria, que a gente conseguiu, né, olhando para o crescimento. E daí para frente, cada rodada de investimento que vem, a gente não precisou de outras, mas se precisasse, se fosse um modelo de fazer uma Series A, Series B, Series C, etc., cada rodada de investimento seria para você chegar em um novo patamar. Então, você não recebe um investimento para, sei lá, para os sócios ganharem dinheiro, algo assim. Não, o investimento ele vem com um propósito claro, que é pegar a sua startup que está aqui e levar ela para um patamar mais acima. Então, você conseguir alcançar um novo degrau e ir chegando cada vez mais um degrau acima, pensando em termos de receita. É para isso que serve. No nosso caso, era para a gente conseguir alcançar um patamar acima e a gente conseguiu. A gente chegou onde a gente queria, nossa receita, nossa operação já está super escalável e daqui para frente a gente consegue continuar tendo escala e crescendo sem precisar fazer cada vez mais uma rodada de investimento, porque até agora, né, em 2022, a gente está vendo acontecer muito com diversas startups que são consideradas unicórnios no Brasil, que levantaram muito investimento, não pararam nessa escada e não trouxeram um modelo sustentável. Por quê? Quando você muda de um degrau para o outro, o novo investimento, ele não pode vir para sustentar o seu modelo de negócio, ele tem que vir para pegar o seu modelo de negócio, que já tem que ser sustentável, e levar para um nível maior. E o que a gente observa no mercado é que tem muitas startups que estão fazendo do investimento uma sustentação, tipo, uma muleta para levar para um outro patamar. E aí, quando chega lá em cima e o investidor estanca esses aportes, eles não conseguem se sustentar, porque eles não têm um modelo de negócio viável e que traga um retorno. Então, foi para isso que a gente levantou o investimento e o desafio da pandemia, assim, eu não vou nem falar pandemia, mas acho que a retração do mercado, porque acho que falar pandemia de uma forma positiva não é legal, mas os desafios que a gente enfrentou em 2020 foram desafios que nos ajudaram muito e foram positivos no sentido de que a gente conseguiu transformar o nosso modelo em um modelo sustentável. Então, a gente teve que usar os recursos que a gente tinha para conseguir transformar em um modelo sustentável e alcançar a escala. Às vezes, quando a gente tem recursos ilimitados, a gente não se preocupa muito em aproveitar e fazer bom uso deles. Então, acho que o ano de 2020 foi um ano que nos ensinou a fazer bom uso dos nossos recursos, porque a gente viveu um ano de escassez, no geral, né, Brasil. E para a gente isso foi muito bom e até hoje, assim, a gente está em 2022 e a gente não esqueceu, sabe? Então, para a gente continua sendo um lema. Tem que ter cuidado, tem que viver como se houvesse de fato uma escassez, justamente para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, sabe? Para a gente é muito valioso isso ainda. Nossa, muito legal isso que você falou, porque é um assunto atualíssimo, né? O pessoal falando vou usar aqui o oba-oba dos investimentos, né? E muitos preocupados, né? Acabou, né? O oba-oba, o mercado está se regulando e tudo mais, mas você foi certeiro em dizer que realmente o negócio precisa ser sustentável. O investimento ele vem realmente para te dar um impulso, para chegar mais rápido, para chegar no outro patamar e tudo mais e poder ganhar um mercado. E me surgiu uma curiosidade, porque você falou ali que receberam investimento em setembro de 2019 e depois, já no início de 2020, fechou tudo ali, estava aquela incerteza e o mercado deu aquela retraída no início.
Como que foi essa relação com os investidores? Nessa curiosidade, assim, eles cobraram alguma coisa? Como que foi a postura deles em relação a vocês nesse momento? O relacionamento foi muito bom, desde o momento em que a gente levantou o investimento até hoje, a gente tem um relacionamento muito bom. Inclusive, o nosso capital social hoje, ele é bem dividido no sentido de que os nossos acionistas, eles são acionistas com grande participação, então eles não são minoritários, e a gente tem um relacionamento muito bom. Acho que se pudesse dar uma dica para empreendedores, é muito cuidado quando vocês forem escolher os acionistas de vocês. No fim do dia, o empreendedor e a startup que escolhe não deixa ser o contrário, porque é como se fosse um casamento, e tem que dar certo e tem que ter propósitos muito bem alinhados. No nosso caso, deu super certo. A gente tem propósitos muito alinhados, então, como eu falei, a gente passou por momentos complicados, assim, anos no Brasil difícil, tivemos que pivotar o nosso modelo de negócio, eles tiveram que apostar na gente diversas vezes, e a gente conseguiu passar por tudo isso muito bem, manter um relacionamento ótimo que a gente tem até hoje. Você me viu, estava tomando aqui agora o cafezinho com a caneca, e a gente tem um relacionamento muito bom justamente porque a gente escolheu como sócios acionistas que têm um propósito igual ao nosso, que é levar a educação para todo o Brasil. E você tendo esse alinhamento de propósito, não tem segredo, sabe? Acho que esse é o ponto principal. Eles sempre apoiaram muito a gente, como eles são muito sólidos também, e eu acho que tem um ponto super importante que é o seguinte: nossa rodada de investimento, ela foi como se fosse uma corporate venture, que é quando uma empresa do seu mercado ela investe recurso, mas ela também é uma empresa do mesmo mercado que você está atuando, do mesmo segmento. E para a gente isso fez muito sentido na época, porque além deles entrarem com recurso, eles entram com expertise e com nome, com know-how de mercado. É uma empresa que tem 50 anos no Brasil, atuando no mercado que eu estou atuando há, sei lá, 5 anos, 6 anos, sabe? Comparando. Então, uma tranquilidade que eles passam sobre o mercado, é um conhecimento muito profundo do mercado de educação superior, coisas que a gente não tinha. Então, para a gente, trouxe, né, em todos os momentos de dificuldade, trouxe uma tranquilidade grande e uma expertise muito boa para somar, sabe? E para mim fez muito sentido. Talvez se a gente tivesse na época feito uma rodada só com Venture Capital, então não teria sido exatamente da mesma forma. Talvez eles não tivessem, nos momentos que a gente precisou de uma aposta maior, talvez eles não tivessem apostado se fosse um Venture Capital, porque talvez não conhecessem tão bem o mercado. Mas por serem acionistas que estão há muitos anos no mesmo mercado que a gente, eles acreditavam na proposta de valor que a gente tinha e sabiam que aquilo em algum momento ia ser reconhecido pelo mercado como foi, sabe? Então eu acho que teve essa aposta a mais porque eles conhecem o mercado muito bem e conhecem a nossa solução e acreditaram na solução, enfim, nos empreendedores. Eu acho que isso fez total diferença, sabe? Do que só um fundo de investimento, se tivesse investido. Ou seja, realmente não é só dinheiro, né? Tá longe de ser só dinheiro. É a questão Não é só de dinheiro. ajudar o mercado, né? E ajuda muito, porque como eles investiram em várias startups, então eles têm tipo um hub assim, de plataformas que ajudam faculdades. Então, cara, a gente tem reuniões que a gente faz toda semana com os CEOs de todas as plataformas para trocar, um aprende com o outro, cada um está usando uma tecnologia, então a gente compartilha muita coisa, tem reunião entre CTOs, e são todos para o mesmo mercado. Se você olhar, os clientes que a gente tem são quase todas as faculdades do Brasil, quando está junto todo mundo, sabe? Porque é um mercado fechado e ajuda a abrir muita porta. Então, assim, para a gente foi muito bom, ajudou bastante justamente por ser uma empresa que já está na nossa área e que já faz isso há bastante tempo. E antes da gente seguir com esse processo, a gente ficou um ano fazendo fundraising, né? Então, foi um ano de processo que a gente ficou negociando e conversando com fundos. Demorou tanto para a gente fechar, que para a gente encontrar o parceiro ideal, que quando a gente começou, a gente estava buscando aceleração. E aí, quando a gente passou no processo de aceleração, que era a Darwin, que é muito boa a aceleradora, eu gosto muito, quando a gente passou no processo da Darwin, a gente ficou eu fiquei até sentida que a gente não pôde fazer, tipo, tive que falar não para os meninos, porque na época o processo de aceleração demorou, sei lá, 4 meses, passou 4 meses, a empresa já estava em outro patamar. Eu não queria mais aceleradora, eu já estava em patamar de VC, apesar de ser um processo de aceleração muito bom. Recomendo até hoje para todo mundo nas palestras que eu dou e tal, sempre falo da Darwin, muito bom. Então a gente já tinha crescido, já estava em outro patamar. E aí a gente começou a procurar Venture Capital, e aí quando a gente começou a ver a possibilidade de levantar investimento no modelo de corporate capital, então de ter uma empresa e que aportasse recurso, mas que também fosse da nossa área, aquilo brilhou muito nos nossos olhos, porque a gente vê a possibilidade de ter
alguém que também tinha expertise e que ia contribuir não só com o recurso financeiro. E a gente negociou com vários na época, um desafio muito grande, saber falar não, a gente teve que falar não várias vezes, e é muito difícil porque quando você sabe que você precisa daquele investimento para alcançar algo que você tem certeza que você vai conseguir, mas você precisa do recurso, alguém chega te oferecendo esse recurso, mas não está alinhado com o seu propósito, você tem que falar não, é muito difícil. Assim, foi um desafio grande, meio da minha sócia, assim, é da gente sentar e falar, cara, a gente precisa, a gente vai realmente falar não? Não é arrogância? Tipo, cara, não é arrogância, sabe? A gente vai ter que trabalhar junto depois por muitos anos, então você tem que escolher bem o seu parceiro. E a gente teve que falar não algumas vezes, até que quando surgiu a oportunidade de seguir com os nossos acionistas que a gente está hoje, o processo inteiro durou 20 dias, porque do dia que a gente conheceu eles até o dia que a gente assinou o contrato, deu tão certo, a gente já tinha tudo pronto, já tinha do diligence, documento, tudo tão certinho, assim, que foi uma decisão muito rápida e muito fácil de ser tomada, sabe? Então, eu recomendo, assim, que quem está empreendendo não tenha medo de falar não ao encontrar o investidor que faz sentido, porque o que tem de startup que segue com o investidor que não tem o mesmo alinhamento de propósito e é muito complicado. Nossa, 20 dias é um tempo recorde para fechar uma negociação dessas, né? E eu fico pensando a coragem que tem que ter. E o empreendedor tem que tomar essa postura de coragem, né? E dizer não, eu imagino que seja uma das principais, porque você tem que ter foco naquilo que você quer e tudo mais, e ter essa clareza, né? Por isso a importância da clareza, do alinhamento com os sócios, e eu vejo que você tem muito isso. E me desperta uma parte, assim, muito importante que eu queria te perguntar. Você fala tão bem de todo esse processo que vocês passaram. É claro, tem propriedade porque viveu tudo isso, e como você falou, o desafio mesmo está no dia a dia das decisões, mas eu queria entender da empreendedora Laila, como que tu se preparou para empreender? Como que tu se preparou para seguir todo esse caminho, para ter uma startup, para entender essa questão de investimento, de aceleradora, de incubadora? Onde que você buscou esse conhecimento? Como que você formou isso em você? Cara, eu acho que não tem muito como se preparar previamente, foi meio que foi acontecendo, eu fui tomando porrada e aprendendo na prática. Eu sou advogada, então eu não era da área, não conhecia o mercado de educação, então eu não estava na área de educação, eu estava como advogada. Eu já tenho um perfil, eu entendo que eu já tenho um perfil empreendedor, eu, Laila, porque eu moro em São Paulo, mas eu sou da Bahia e eu fui para São Paulo com 15 anos sozinha, fazer colégio, estudei no internato preparatório para o ITA, acabei que eu quis fazer direito, aí fiz direito, me formei, aí fui morar fora, voltei. Então, assim, eu nunca tive medo em assumir novos desafios, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes nesse sentido. A minha sócia já teve empresa também, então ela tem um perfil bem empreendedor também. Mas a gente não tinha nenhum contato com o mercado de startup ou com empreendedorismo nesse sentido, ou com a educação. Ela até tem, porque ela é professora, mas eu não tinha com educação superior, etc. Eu fui aprendendo no dia a dia, fui aprendendo na prática. Para mim, o mais difícil foi abrir mão de algumas coisas alguns conceitos que eu tinha na vida. Então, por exemplo, como advogada, o advogado, ele sempre tem que estar muito preparado quando ele vai falar algo, porque tudo que ele vai falar e todo o conhecimento e tudo que ele aprendeu, etc., ou está na lei, ou está na jurisprudência, ou ele aprendeu na faculdade, ou está em algum livro. O Tem que estar advogado bem não pode. fundamentado. Ele não pode sair inventando as coisas da cabeça dele, assim, falando que ele acha que é assim porque é. Ele tem que estar bem fundamentado, exatamente. Então, aí eu passei 5 anos na faculdade aprendendo isso, que quando você vai falar algo, quando você vai estudar algo, a primeira coisa que você tem que achar são fundamentos, é levantar fundamentos. E eu acho que um dos pontos principais no empreendedorismo, que quando eu percebi, me ajudaram muito a crescer e evoluir como pessoa e como profissional, foi que quando você está empreendendo, ninguém sabe o que está fazendo. Porque se você está fazendo uma coisa inovadora, a primeira pessoa, você vai buscar fundamento aonde, sabe? Não tem onde você buscar fundamento, porque se você é a primeira pessoa que está fazendo aquilo, beleza, você pode pegar metodologias que vão te ajudar, você pode pegar livros que vão te ajudar com metodologias gerais, mas não vai ter uma fórmula que te diz o que é certo e o que é errado no seu negócio, porque o seu negócio é inovador, ninguém fez ainda. Então, você ou fez de outra forma, não é a mesma proposta de valor que você está entregando. Então, quando eu comecei a perceber isso, me ajudou muito, porque até então eu só falava quando eu tinha certeza, quando eu pesquisava, e aí eu comecei a perceber que não tinha como ter essa certeza no empreendedorismo. Eu estava criando, não era ninguém, então não tinha onde me basear e falar, eu li isso em tal lugar, ou foi o fulano. Tipo, não, era eu falando. E eu tinha que sustentar aquilo. E aí eu comecei a perceber isso, que você tem que falar e sustentar o que você está falando, e mostrar o porquê que você acha que é aquilo.
Então isso me ajudou muito no empreendedorismo. Livros também, no geral, me ajudaram bastante na pesquisa, livros que trazem metodologia, eu gosto muito de podcast também, ouvir a experiência de outros empreendedores. No geral, a forma que eu mais aprendo empreendendo é com trocas. Então, depois que acho que um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a empreender foi o Give and Take, que é o Dar e Receber, do Adam Grant. E assim, aquele livro para mim foi divisor de águas, porque eu comecei a colocar em prática e até hoje eu faço. Então, por exemplo, a gente se conheceu por causa disso, porque ao longo da minha trajetória empreendedora, eu tento estar aberta, estar disponível e me dar ao máximo, e porque é assim que eu aprendo, e em alguns momentos da minha trajetória, pessoas fizeram isso comigo. Recebi diversas mentorias que me ajudaram muito, gratuitas, e que me ajudaram pra caramba, que a pessoa não ganhou nada em troca. Então, eu acredito muito nisso. E eu gosto muito do mercado do ecossistema de startups, do ecossistema de empreendedorismo, porque as pessoas fazem isso de forma aberta. Então, hoje eu sou mentora na BS, no programa Start, no programa da própria BS, sou mentora na Inovativa. A gente se conheceu por causa disso. No Cubo, todos os eventos que tem, que eles precisam colocar alguém para dar mentoria ou para fazer qualquer fala, etc., eu sempre estou aberta. É muito difícil eu falar não para um evento ou para uma participação em algo desse tipo, porque eu sempre deixo na minha agenda já separado um tempo para isso. Porque eu aprendo muito e eu ajudo também, e eu sei que em algum momento o próprio ecossistema, isso acaba retornando de alguma forma para você em formas de aprendizado e de oportunidade ou de conexões super valiosas que eu já tive e já fiz, só por estar aberta, assim, conhecer pessoas. Então, eu acho que se eu puder dar uma dica, assim, para quem está começando, como se preparar, primeira coisa, participe de tudo que você puder participar, conheça pessoas, converse. Eu, assim, quando eu vejo um empreendedor que fala que tem medo de falar, ai, nossa, pensei num negócio incrível. Ah, o que que é? Ah, não posso falar. Achando que alguém vai roubar a ideia. Tipo, como se fosse fazer alguma diferença, sabe? Isso pra mim é o ó. Então, conversar, trocar, foi uma forma, assim, que eu consegui aprender muito no empreendedorismo. Muito legal, poxa vida, além de explorar um pouquinho como que tu preparou esse perfil todo, e é legal saber dessa tua jornada, não tinha nem ideia desses teus desafios de enfrentar realmente a vida cedo, né, 15 anos saindo de casa, assim, enfrentando dessa forma, e ir formando o teu perfil empreendedor, que com certeza já era algo teu, de algumas atitudes, e ainda de quebra ainda deu alguma dica de livro, né, a gente vai deixar na descrição a dica do livro ali para o pessoal poder achar mais fácil, e a gente também acredita muito nisso, e por isso que a gente é muito grato a você, e a gente sempre tenta passar esse recado para os empreendedores, dessa troca realmente, né, porque, poxa, a riqueza que tu tem de viver tudo que tu viveu, essas dificuldades, e de estar num modelo totalmente disruptivo, assim, ser acessível da forma que você é, assim, de poder trocar essa ideia, eu acho que é o que tem o valor, e eu gostei muito desse bate-papo, a gente já está partindo para o final, né, aqui da nossa conversa, e eu quero agradecer muito você, Laila, né, por ter participado aqui junto com a gente, ter explorado um pouquinho dos desafios aí que você passou na Saber em Rede, e um pouquinho da tua experiência para a gente, e eu vou te pedir, eu sei que tu já deixou várias dicas aí e tudo mais para o pessoal que assiste a gente, mas eu vou te pedir para te deixar uma mensagem, algo que tu acha que possa ser valoroso para quem está assistindo, poder levar para a vida empreendedora deles, que você possa fazer a tua mensagem final e já se despedir do pessoal. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Já falei sobre isso, mas sempre que eu tenho a oportunidade de deixar uma mensagem final, eu sempre falo que quando você está empreendendo, você está construindo algo novo, então não tenha medo de arriscar e não tenha medo de falar ou de testar algo, só porque não foi feito ainda ou só porque você não está conseguindo fundamentar. Ninguém está 100% pronto para alguma coisa, e você descobre que você estava pronto depois quando a coisa já passou, né? Quando o desafio já passou, você descobre que você estava pronto para aquele desafio. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, para enfrentar, não ter medo, porque vai ser o desafio que vai te preparar. Não vai estar preparado antes dele chegar, sabe? Então, acho que a maior preparação que você pode ter para desafios do empreendedorismo é você saber exatamente qual que é o seu propósito, onde você quer chegar e como você vai fazer isso. E o como não é você ter assim um plano de ação, mas é você ter na sua mente grandes steps que vão te ajudar a chegar nesse lugar. E saber que ninguém vai estar 100% pronto, pensando aqui em termos técnicos de conhecimento, sabe? O conhecimento você vai adquirir ao longo do processo,
e você vai ser a pessoa mais preparada para exercer e para superar esse desafio, porque você já passou por toda a sua trajetória. Ninguém passou pela mesma trajetória que você, ela é única. Então você vai ser a pessoa mais preparada por causa disso. Nossa, muito bom, muito legal mesmo, a gente fica muito grato. Se você curtiu o vídeo assim como a gente, né, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho ali para as notificações, para a gente continuar aprendendo com essas experiências tão legais que os nossos convidados passam aqui para a gente. Agradecer mais uma vez a Laila Martins, né, por estar aqui, né, nessa empreitada. O pessoal segue ela nas redes aí, acompanha o Saber em Rede para saber mais dessa história. E a gente agradece muito a todos que assistiram esse episódio do Ressaca Empreendedor. Até o próximo desafio, pessoal. Valeu!